Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez para mais uma aula do nosso curso Apocalipse. Eu quero começar, como sempre, orando pela sua vida, pedindo a graça de Deus sobre nós, para que a gente aprenda muito sobre a palavra de Deus nessa aula. Curve sua fronte, vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus, obrigado por mais uma aula, obrigado pelos meus irmãos, pelos queridos que estão acompanhando o Pai amado agora que essa aula pelo YouTube, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, que nós possamos crescer, Pai, crescer para a glória do Senhor, em conhecimento e intimidade contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero pedir desde já a sua compreensão. Eu estou gravando num horário diferente hoje, então talvez pode aparecer de fundo um sonzinho de carro, de moto. Eu peço a sua compreensão nisso daí, ok? Mas vamos juntos abrir a Bíblia agora e aprender sobre o Apocalipse. Abre então comigo a Escritura em Apocalipse capítulo 15. Hoje nós vamos entrar em mais um ciclo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1 aí, tá? Apocalipse 15, esse ciclo é o capítulo 15 e o capítulo 16, que a gente vai trabalhar hoje. Apocalipse 15, versículo 1 nos diz o seguinte: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui nesse primeiro versículo para alguns detalhes. Em primeiro lugar, a gente vê alguns padrões se repetindo. O padrão 7, por exemplo, o número 7 traz essa ideia de perfeição na linguagem bíblica e também na linguagem apocalíptica. Tem a questão também de flagelo, que é uma praga, que é uma punição, podemos colocar assim, que é Deus lançando sobre a humanidade. E a gente vê aqui também a frase que diz que com estes flagelos, no caso, se consumou a cólera de Deus. A ideia de que são flagelos finais. É uma cólera de Deus se consumando. Então traz a ideia aqui de um ciclo que se começa e se termina. Por isso que a gente lê Apocalipse nessa ideia dos ciclos, né? Porque é como se Apocalipse fosse uma exposição de arte. Eu quero trazer essa ideia para você. Quando você vai na exposição de arte, você vê o mesmo pintor, né, pintando várias obras. E essas obras são em quadros diferentes. Então, muitas vezes o pintor quer trazer ideias parecidas, mas em quadros diferentes. É como se Deus quisesse trazer a ideia do Apocalipse pintando quadros diferenciados. Então, aqui é um outro quadro. Esse ciclo é como se fosse um quadro diferenciado para trazer essa mesma ideia de que Deus vai, por fim, resgatar os seus e punir aqueles que são ímpios. Mas vamos prosseguir aqui com o versículo 2 ao versículo 4. Eu não vou ler todos os versículos de maneira clara, senão a nossa aula vai ficar muito longa, mas eu quero ler agora o versículo 2 até o versículo 4, que diz o seguinte: Vi como que o mar de vidro, mesclado de fogo, né? É uma linguagem que João usa porque não consegue descrever tão claramente como é, né? Você vê a grandiosidade do negócio, né? E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Percebam que aqui é um cenário onde aparenta e dá a entender de que esses santos estão no céu já desfrutando de um gozo, de uma alegria com o Senhor, vitoriosos. Porque o texto nos fala, no versículo 2, que eles venceram a besta e a imagem e o número da besta. Ou seja, eles passaram por esse período de tribulação, passaram por esse período de luta e saíram vitoriosos. Saíram vitoriosos. Então a ideia aqui do povo, de fato de Deus, jubiloso, cantando diante do Cordeiro de Deus esse cântico de Moisés e esse cântico do Cordeiro. Gente, que coisa maravilhosa! É a prova de que esses flagelos acontecerão, mas o povo de Deus será poupado e mais, sairá vitorioso. Eles venceram a besta, venceram
assim a sua imagem, venceram esses falsos profetas, venceram isso e chegaram diante de Deus vitoriosos. Do versículo 5 até o versículo 8 mostra como que Deus, o santuário foi aberto no céu e Deus começou a enviar os flagelos sobre a terra. No capítulo 16 são apresentados esses 7 flagelos. Nos seus 21 versículos são apresentados como que Deus lança os flagelos sobre a humanidade, punindo os ímpios, punindo aqueles que não entregaram suas vidas para Ele. Eu não vou trabalhar aqui e falar com vocês todos os flagelos, porque eu te oriento a você acompanhar essa aula com sua Bíblia e você ler os capítulos, ok? Você também, se tiver alguma dúvida, pode enviar. Se você tiver no nosso grupo de WhatsApp, por exemplo, envie pelo WhatsApp. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, sem estar no grupo, pode colocar nos comentários que eu vou tentar de toda forma aí te atender, ok? Mas eu quero trabalhar agora com o 6º e o 7º flagelo, para a gente resumir aqui bastante e entrar assim, encaminhando para o final da nossa aula. Olha o que diz o versículo 12 para a gente. Derramou o 6º a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Perceba que aqui é uma ideia, parece, de eventos finais, ok? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe que aqui são falsos espíritos fazendo sinais, ajuntando pessoas para rebelarem contra o Cordeiro, contra Deus. Eis que venho como vem um ladrão, o Senhor Jesus falando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon, que é a ideia ali, uma transliteração do Vale do Megido, ok? Aquele local em Israel onde foi palco de muitas guerras também. Então a ideia é que nesse 6º flagelo, o anjo derramou esse flagelo, né, o instrumento de Deus ali, o anjo derramou o flagelo e saiu da boca do dragão esses espíritos imundos que convocaram as nações para se rebelar contra o Cordeiro. Percebe que aqui, queridos, são eventos finais que estão sendo direcionados. Então, observe a ideia de ciclos que eu falei com vocês. Cada ciclo parece que ele tem um início e um fim. E parece que as coisas vão se intensificando de um ciclo para o outro. Aqui, começa com a cólera de Deus sendo derramada e está começando a chegar no final com a rebelião dos homens contra Deus e contra o seu Cordeiro. Observe que essas cóleras são lançadas e os homens não se arrependem. Aqueles que são ímpios não se arrependem. A gente observa no 4º flagelo, eu não quero me alongar nele, mas fala que o anjo derramou sua taça ali sobre o sol e o sol queimou os homens com fogo, mas os homens não se arrependeram. E ao contrário disso, eles começaram a blasfemar contra Deus. Observe então que há uma rebeldia aqui colocada em cena. Aqueles que não são de Deus não vão se converter e vão se rebelar contra o Cordeiro, inclusive procurando batalhar contra ele, contra o Deus Todo-Poderoso. E é o 7º flagelo, caminhando aí para o nosso final também, diz o seguinte, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Observem a ideia de finalização aqui. Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Olha só, gente. E a grande cidade, a gente vai ver qual grande cidade é essa na próxima aula, tá? E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caiu nas cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, que são mais ou menos 35 quilos, ok? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Observe que aqui os homens, mesmo assim, não se arrependem.
Deus derrama o seu flagelo, Deus derrama a sua ira. A Babilônia está prestes a ser destruída, como é colocado aqui no texto, e a gente vai ver na próxima aula. E mesmo assim os homens não se arrependem. Gente, isso é muito sério. Porque diante das calamidades, diante das lutas que acontecem no mundo, existem duas atitudes: ou se render diante de Deus, se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, ou colocar a culpa em Deus e se rebelar contra Ele. Então o texto mostra que esse ciclo 4 é encerrado, mostrando como que Deus encerra essa cena, esse quadro, esse ciclo. E a palavra que é colocada que feito está é a cólera final. A cólera é lançada sobre os homens para essa batalha final. Ou seja, as coisas terão fim, as coisas irão se concretizar. Deus está guiando a história, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está zelando por todas as coisas. E nós temos que estar preparados como povo. Nós temos que estar preparados. Você está preparado? Quando essas coisas acontecerem, começarem a acontecer, você vai estar vigilante, que Jesus falou que a gente precisa estar vigilante. Olha o versículo 15 do capítulo 16. Eis que vem como vê o ladrão, bem-aventurado, abençoado, feliz, aquele que vigia e guarda suas vestes, ou seja, a ideia de santidade, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. É necessário preparação do povo, é necessário preparação dos humanos, e não rebeldia, e não se lançar contra o Cordeiro. Que Deus venha te abençoar, que você tenha aprendido bastante com essa aula. Se você gostou dela, te peço para que você ajude esse canal, para que você dê um like nesse vídeo, para que você deixe seu comentário, para que você se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu nesse canal, faça isso hoje, né? Abençoe a gente aqui, se inscreva no canal, dê o like, comente, compartilhe esse vídeo com várias pessoas, para que elas também aprendam, assim como você está aprendendo. E que Deus te abençoe grandemente. Eu te aguardo assim na nossa próxima aula. Forte abraço.